Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa playlist de vetores, nós vamos resolver mais uma questão do concurso para sargento especialista da aeronáutica. Dessa vez a gente vai resolver uma questão da prova de 2017. A questão é essa aqui, ó. A gente tem aqui uma figura e ele fala que nessa figura eu tenho representada quatro forças, F1, F2, F3 e F4, que são aplicadas sobre uma partícula de massa desprezível. Então eu tenho aqui como se estivesse aqui no centro uma partícula, e nela são aplicadas essas quatro forças que vocês estão vendo aí. Ele quer saber qual deverá ser o valor da força F2 em Newton para que a força resultante sobre a partícula seja nula, ou seja, para que essa partícula ela fique em equilíbrio aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer? O primeiro passo, pelo fato de ter essa força aqui que forma um determinado ângulo, eu não vou trabalhar com ela. Eu vou trabalhar com as suas componentes horizontal e vertical. Então, no lugar desse F3, eu vou trabalhar aqui com uma componente aqui na horizontal e outra aqui na vertical. Por quê? Porque esse vetor aqui nada mais é do que a soma desses dois vetores, tá? Então, eu não trabalho com esse aqui, eu vou até eliminar ele aqui, porque eu vou começar a trabalhar com essas duas representações. Outra coisa que eu preciso lembrar é o seguinte, se eu tenho um vetor e eu estou interessado nessas componentes, horizontal e vertical, quando eu quero calcular a componente que está colada com o ângulo, eu já dei a dica, né, em outros vídeos, o que é que eu faço? Eu calculo fazendo o produto da minha força pelo cosseno do ângulo. Então, peguem aí o macete, tá? Se eu quero a componente do vetor que está colado com o ângulo, eu utilizo o cosseno. Então, eu vou pegar aqui o valor da minha força F3, que é 10 newtons. Eu sei que o cosseno do ângulo aqui foi dado, então o cosseno de 60 graus ele deu aqui 0,5. E se eu fizer esse produto, eu vou ter 10 vezes 0,5, vai dar 5 newtons. Notem que isso aqui não me dá informação a respeito do F2, mas eu estou fazendo aqui as contas só para mostrar para vocês que a partícula aqui, ó, ela estaria em equilíbrio na horizontal. Por quê? Porque é como se fosse um cabo de guerra. Imagina que a partícula está aqui no meio e tem uma força puxando para cá com 5 newtons de intensidade e para esse outro lado também. Então, na horizontal ela está em equilíbrio. Já na vertical, eu teria que ter a soma das forças que puxam para cima igual à força que puxa para baixo. Então, eu vou primeiro calcular quais são as forças que estão puxando para cima. Eu já sei que uma delas é esse F1, que é 10 newtons. E eu tenho aqui essa outra força aqui, ó. Como que eu calculo ela? Se para a componente que está colada com um ângulo, no momento do cálculo eu uso cosseno, para outra componente eu vou usar o seno. Então, eu vou chamar essa força aqui de F3y. Então, é só eu multiplicar aqui. Eu verifico que o seno do ângulo foi dado também, que é 0,86. Então, eu tenho aqui 8,6 newtons de intensidade. É essa minha força aqui, ó. Então, imagina que eu tenho essa partícula. Ela está sendo puxada para cima por essa força aqui, F1, e por essa outra. E puxada para baixo por essa outra aqui. Eu vou pegar aqui as forças na vertical para a gente calcular melhor. Então, eu tenho aqui essa força aqui para cima de 10, que é essa aqui, puxando essa partícula aqui no meio. E eu tenho também essa outra força, que é a minha F3y. Então, eu já coloquei aqui o valor dela. Eu desenhei ela em verde e coloquei aqui também na mesma cor. Então, eu tenho essas duas forças puxando para cima. Para que a partícula também esteja em equilíbrio na vertical, é necessário que a soma dessas duas forças seja igual ao F2, que é justamente o que a questão está pedindo. Se eu somar aqui essas duas forças, como as duas estão no mesmo sentido, eu tenho que a partícula está sendo puxada para cima com uma força de 18,6 newtons de intensidade. E essa força tem que ser igual a F2 para baixo. Logo, a minha resposta para F2, para poder a minha partícula ficar em equilíbrio, tem que ser 18,6. Lembrem que é como se fosse aqui um cabo de guerra, tá? Então, a resposta da minha questão é 18,6, letra D. Como vocês viram, para resolver esse tipo de questão, a gente teve que pegar essa força aqui que formava um determinado ângulo e trabalhar com as suas componentes horizontal e vertical, e depois ver qual era a condição para que o objeto ficasse em equilíbrio. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, dê um joinha aí para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.